Olá, família Zona Sul. Sul! Este mês estamos com uma programação especial para a família. Porque uma família forte é uma igreja forte. Nossa igreja permanece funcionando no horário de 8 a meio-dia durante as terças e quintas. Nesses horários, você pode trazer o seu dízimo e a sua oferta ou fazer o depósito na nossa conta bancária. Você pode também estar contribuindo com a nossa assistência social, o carnê da construção e o carnê missionário. Todo o nosso conteúdo estará disponível nas nossas redes sociais, nos mesmos horários dos cultos. Às terças e quintas, a partir das 20 horas, domingo, a partir das 10 horas da manhã e às 18 horas, com o culto de celebração. Por enquanto é só, seja abençoado com essa palavra. Shalom, Shalom, meu nome é Charles, e o meu é Melina. nós temos 16 anos de casados E fruto desse amor nasceu o nosso impossível, o nosso milagre, chamado Daniele e Hannah. Ela tem esse nome lindo, que significa agraciada. E eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre Daniele e Hannah. Por que ela se tornou, a minha vida e na de Charles, um milagre de Deus? Primeiro, eu quero contar que eu ainda bem jovem, ainda nem casada eu era, mas eu participava de um evento na igreja de oração, e esse evento era com minha sogra hoje, Dona Socorro, e ela sempre tinha esse mesmo costume de entregar os versículos para a pessoa confessar aquele versículo ali, aqueles versículos. E um dos versículos era exatamente o que tinha em Êxodo 23, 26, que dizia assim: nenhuma mulher terá abortado, nem ficará sem ter filhos, e eu darei a vocês vida longa. Esse foi o versículo que ela me deu. E durante aquele tempo eu fiquei confessando aquele versículo. E eu digo a você, jovem, sabe quando é que você começa a gerar seus filhos? Na sua juventude. Então, gere seus filhos. Como? Na palavra de Deus. Então, eu ainda nem casada era, mas eu gerava aquilo dentro de mim. Aquela palavra gerada. Eu nem sabia o porquê eu ia necessitar dessa palavra ser gerada dentro do meu ventre. Que ela ia precisar ser vida dentro do meu ventre. E assim, eu gerei durante muitos anos isso daí. E conheci Charles, me casei. Então, eu e Charles casou de uma forma bem estruturada, de uma forma pedindo direção a Deus, direcionados por Deus. E assim veio o nosso casamento. Foi um casamento profético, direcionado até para o nosso chamado ministerial. Mas aí, eu sempre dou esse testemunho à minha filha. Estava faltando alguma coisa. E, de repente, durante o nosso casamento, início do nosso casamento, orávamos muito, eu e Charles. Charles orava pelo meu ventre, confessando que eu ia gerar filhos para Deus. Então, até mesmo antes de gerar, eu e Charles já confessava. Mas aí Deus viu que eu e Charles necessitava de algo mais. Necessitava do fruto do nosso amor. E assim, Deus me presenteou com Hannah. Mas antes de Hannah nascer, ser gerada, eu tenho um pequeno testemunho sobre a minha vida. Eu nasci num tempo de tribulação muito grande na minha família. Foi um tempo de separação do meu pai e minha mãe, quando eu fui gerada. Então, foi muitas dores dentro do ventre, foi muitas marcas que eu levei durante a minha vida todinha. Marcas geradas pela dor da minha mãe. Então, quando eu nasci, depois de 30 dias do meu nascimento, meu pai nos deixou. Então, foi muitas marcas geradas por toda essa dor. E eu sempre te falava, quando eu for gerar um filho, vai ser diferente. Minha filha, desde o ventre, vai ser consagrada ao Senhor. Ela vai ser uma bênção. Tanto no nosso natural, como no espiritual, ela será uma bênção. E assim foi. O Senhor realizou o desejo do nosso coração. No ano de 2006, eu estava no Rema, assistindo uma aula de Marta Pessoa, o segundo ano, eu fiz o primeiro em 2009, o segundo em 2006. Então, assistindo uma aula de Marta Pessoa, ela disse uma coisa que aquilo gerou mais esse desejo no meu coração, que foi quando ela disse assim: olha, eu não tinha discernimento quando eu gerei meus filhos, mas se hoje eu tivesse a oportunidade de voltar atrás, no ato de concebê-los, eu ia consagrá-los, eles. Naquele momento, eu ia orar sobre o meu ventre e já consagrar aquela criança ao Senhor.
Nós temos que entender que nossos filhos são do Senhor. Eles são tesouros do Todo-Poderoso. Então, estamos aqui só um momento para cuidar dos nossos filhos, para um dia devolvê-los ao Todo-Poderoso. E assim foi. Eu criei aquele desejo no meu coração. E o Senhor realizou o desejo do nosso coração. No dia que Hannah foi gerada, eu e Charles sentiu no nosso espírito que ali tinha sido gerado vida dentro do meu ventre. E ali eu e Charles, de uma forma tão natural, para eu e Charles naquele momento, e Charles colocou a mão no meu ventre. E nós oramos e consagramos aquela criança que estava dentro do meu ventre. E passou um mês, nós nem lembrávamos mais disso aí. Mas o Senhor já tinha gerado aquilo que nós tínhamos confessado. E você pode até pensar, como pode Melina dizer que Hannah é um milagre? E imediatamente engravidou, foi uma gravidez bem simples, não foi bem assim. Mas bora lá. A gestação foi bom, até 2 meses. No início, que a gente descobriu que estávamos grávidos. Estava grávido. Charles até passou mal, desmaiou. Eu quase desmaiei no dia que eu fiquei sabendo que ia ser pai. Passei a maior vergonha na clínica lá que faz análise, né? Que faz aquele teste rápido. Foi muito engraçado, porque no dia que a menina apresentou lá o resultado positivo, eu passei mal na hora. Aí o pessoal disse, aí eu comecei a passar mal, querendo desmaiar. A moça, o que está acontecendo? O que está acontecendo com ele? Ele está passando mal, por quê? Ele vai ser pai, ele vai ser pai. Oxe, o que é isso? Vai ser pai, está nervoso desse jeito. Estou nervoso. Aí comecei a querer desmaiar. Pronto. Eu digo que na minha gestação, a única surpresa alegre que tivemos, que eu e Charles teve, foi exatamente dizer que estávamos grávidos. Mas aí, com 2 meses, veio o descolamento de placenta, veio a ameaça de aborto. Eu tive descolamento de placenta, tive pressão alta, diabetes, sangramentos pelo nariz, pelo ouvido. Então, foi uma gravidez bem complicada mesmo. Passei quase toda a gestação deitada numa cama. Vivia em hospital e fazendo exames. Mas gerando aquilo no meu coração, que Deus estava conosco. E foi uma gravidez que eu sempre digo assim, quando as mulheres chegam até mim, Melina, o que é que tu sentiu na tua gravidez? Eu digo, eu só não senti enjoo. O resto pode me perguntar. Mas tudo isso passou. Até que o inesperado aconteceu. Assim como eu vou citar uma história que é a de Ana. Ana não podia ter filhos. Mas Ana, quando chegou no templo, ela estava ali orando, debruçada nos pés do Todo-Poderoso, orando por Deus, aquele o único que podia fazer alguma coisa por ela. E o que ela queria, o que ela pedia só a Deus, era gerar um filho. E o sacerdote olhou aquela situação de Ana e ficou vendo de longe e pensou que ela estava embriagada. E chegou até a julgar a Ana por sua postura. Mas Ana disse uma palavra-chave. Eu sou uma mulher amargurada de coração. E naquele tempo, quando chegou o inesperado na minha vida e na de Charles, quando as circunstâncias veio, assim como Ana passava com Penina, com seu esposo, com o julgamento do sacerdote, ali também estava acontecendo a mesma coisa com a minha vida e a de Charles, julgamentos, pessoas se levantando com palavras pela qual não vinham da parte de Deus. Mas o inesperado aconteceu nas nossas vidas. Assim como Ana disse, eu sou mulher amargurada de coração. Ela sentia dor, ela sentia sofrimento. Assim aconteceu comigo e com Charles. Aos 8 meses, pertinho dos 8 meses, eu tive ameaça mesmo de ter Hannah bem prematura. Então, a médica nos avisou que eu precisava tomar umas injeções. Tanto para a anemia muito forte, que eu tomei na base de 90 injeções em 1 mês para segurar a Hannah. E ela também nos avisou que necessitava de uma injeção para o desenvolvimento do pulmão de Hannah, porque Hannah ia nascer prematura e o pulmão dela não estava desenvolvido. Então, ela passou 3 injeções. Meu pai é obstetra, então eu disse, papai, você pode aplicar? Ele disse, posso. Mas de um dia que eu saí, que eu comprei
esses medicamentos, meu pai estava em uma reunião. Então, eu pedi uma amiga nossa, que é enfermeira, e ela aplicou. No segundo dia, eu fui até meu pai. Quando ele olhou, ele fez, espera ainda, Melina, me dê todas as bulas, me dê todas as caixas do remédio. Quando ele foi ver, a farmácia havia passado uma quantidade, uma dosagem errada. Então, imediatamente, eu liguei para a médica. E, para nossa surpresa, a médica disse, a única coisa que eu posso dizer a vocês, orem, porque o medicamento que você tomou não deu para desenvolver o pulmão dessa criança. Não ia servir para nada. Não ia servir para nada. Nem eu posso passar uma quantidade, uma dose maior, porque vai prejudicar essa criança. Então, ali foi como um baque. Eu me senti como uma Ana, amargurada de coração. Mas aí o Senhor, eu voltei, graças a Deus pela vida do meu esposo, um homem sábio, um homem de Deus. E nós nos unimos em oração pelos nossos amigos, pelas nossas mães, que eu digo, foi mães que nós ganhamos nesse tempo, pelo socorro da nossa família, de Vanessa, minha cunhada, que me sustentou, me supriu em tudo. Os grupos de oração da igreja que oraram conosco. As amigas de oração. Então, todo mundo se levantou em favor da vida de Hannah. E assim, Hannah nasceu com 8 meses. Então, fomos para o hospital, minha bolsa estourou. Quando chegamos no hospital, um pouco atribulados, meio receosos, mas crendo que Deus podia fazer o nosso milagre. Então, a médica nos disse assim, olhe, Daniele vai nascer bem prematura, os medicamentos que ela tomou não desenvolveu o pulmão dela. Então, Hannah, é bem delicada a situação de Hannah. Então, você precisa ir ter bebê num hospital que tinha neonatal. Então, no tempo, só tinha 2 hospitais que tinham UTI neonatal, que é a CLIPS e a FAP. Mas Hannah acha de nascer no dia da abertura do maior São João do mundo. Então, eu disse, Charles, eu não vou ter na CLIPS, eu quero na FAP. Então, fomos para a FAP. Chegando lá, foi o sobrenatural de Deus na assistência, no socorro. Algumas pessoas conheciam meu pai, então foi um socorro. Fomos um pouquinho temerosos, mas o Senhor ali, sabendo que o Senhor estava conosco. Antes de entrar naquela cirurgia, Charles colocou a mão sobre a vida de Hannah, sobre a minha vida, e gerou a palavra de Deus, confessou aquilo que Deus nos prometia. Então, aquilo começou a acalmar nosso coração. E tudo isso passou. Então, quando eu cheguei, meu pai chegou, minha família é muito grande. Ficou na base de 15 pessoas, ansioso para esperar só em ver Daniele só um pouquinho, de ver só Daniele passar para a UTI. Mas era muita gente. E nessa multidão de gente, eu pedi, papai, entra comigo, que eu estou nervosa. Meu pai fez, filha, eu não consigo entrar com você, eu sou da área, mas filha minha, eu não consigo entrar. Então, aquilo ali foi um baque para mim, aquilo ali foi como uma dor, eu me senti só. E quando eu entrei naquela sala de cirurgia, eu me senti tão sozinha. E, de repente, veio aquela mão me cobrindo, me cercando com um refrigério tão lindo. E veio aquele refrigério sobre minha vida. E assim o Senhor manda pessoas para nos socorrer. Quando entrou, eu nem sabia quem seria a equipe médica. Quando entrou o anestesista, foi um médico que terminou medicina com meu pai. E aí eu disse que eu era filha de Sandy, e ele disse, como é lindinha. Então ele me tratou naquela sala como se fosse uma filha, me acalmando, dizendo todas as situações, todas as etapas. E ali nasceu o melhor presente que Deus podia me dar. Quando eu escutei aquele chorinho, tão ansiosa, de um coração tão temente, tão angustiada, mas ali, quando eu escutei aquele chorinho, toda angústia cessou, toda dor havia passado, e ali eu chorei, eu escutei o chorinho mais importante da minha vida, o choro da minha filha, do fruto do meu amor e do de Charles. E ali estava o pai e minha família toda do lado de fora, e eu ansiosa, como é que estava Hannah, como é que era a saúde de Hannah. Então, aquela médica disse, não, Hannah está muito bem, não se preocupe, mamãe, que daqui a pouco ela está com você. Então, o que nós tínhamos orado durante toda a gestação, que Hannah não ia para a UTI,
que Hannah não ia precisar de nenhum medicamento, que Hannah não ia precisar de nenhuma intervenção médica, que Hannah ia, como qualquer outra criança, direto para a sala com a mamãe. E assim o Senhor realizou o desejo. Agora, lindo também é o testemunho de Charles. Conta um pouquinho, Charles, quando Hannah passou. Foi muito forte a emoção quando eu vi a minha filha passando. Porque a angústia era grande do lado de fora, né? Eu ficava de joelho orando, pedindo ao Senhor que assistenciasse a minha esposa, a toda a equipe que estava trabalhando no centro cirúrgico. Para a honra e glória do Senhor, quando Hannah saiu chorando, braba. A gente tem uma expressão aqui no Nordeste, ela era braba como um siri numa lata. E eu fiquei muito feliz, eu agradeci muito ao Senhor, porque eu estava vendo a minha filha ali forte, lutando, certo? Esbravejando ali com toda a força. E aí eu perguntei à médica, e aí, doutora, ela vai precisar ficar na UTI? Ela disse, não, essa aqui é guerreira, não vai precisar não. A gente só vai fazer todos os check-ups necessários, mas vai precisar não. E a gente deu muita glória a Deus, louvou a Deus naquele hospital, engrandeceu o nome do Senhor. Foi muito lindo aquele momento. Foi lindo essa tarde. Então, toda a equipe médica ficaram impressionados, porque era toda a família glorificando a Deus. Foi o presente, aquela notícia foi um presente. E nosso coração ali estava confiando em Deus, tendo a certeza que Deus podia fazer alguma coisa. Então, você pensa que ficou aí o nosso milagre? Não. O milagre veio agora. Depois de alguns anos, Hannah cresceu. Depois de mais ou menos uns 5 anos, Hannah tinha. Eu trabalhava com eventos, trabalhava com festa. E uma das festas, eu me senti mal, arritmia, mesmo deitada, em repouso. Meus batimentos ficaram muito altos. Então, o Charles ligou para meu pai e disse, Sandy, Melina está com os batimentos bem altos, disse lá o meu quadro, e papai disse, vá direto para o médico. Chegando lá no médico... 198 batimentos. Em repouso. Quando chegou lá no médico, era uma equipe médica, tudo correndo. Eu fui para pré-UTI imediatamente. Fiquei uma tarde todinha, entrei quase à noite. Durante esse tempo, eram vários medicamentos, e nenhum dos medicamentos baixava os meus batimentos. E ninguém conseguia descobrir o que era. Depois de muito tempo, Charles orando ali naquele corredor, os meus batimentos começaram a baixar, a controlar. Ordem chegou ao meu corpo. Mas o médico disse, você precisa saber, receber o diagnóstico do que está acontecendo com você. E assim eu fiz, procurei vários médicos, e nenhum médico conseguia discernir o que é que eu tinha. O que estava acontecendo com o meu corpo. Era uma reação que não tinha explicação. Quando um dia eu cheguei na casa do meu pai, filha, procura um endócrino. E assim, depois de muita luta, no tempo eu tinha a Unimed, para conseguir a primeira consulta, é bem difícil. E assim, conseguimos. A bondade de Deus nos alcançou. E chegando àquela médica, eu estava bem magrinha, eu estava irreconhecível, parecia uma pessoa que tinha problema de saúde, parecia uma pessoa que estava com câncer. Então, eu fiquei bem debilitada mesmo. Caiu o meu cabelo, fiquei com bem pouquinho cabelo. E quando eu cheguei naquela médica, aquela médica começou a me examinar. E eu entrei de uma forma tão sobrenatural, acreditando em Deus. Mas o quanto as palavras negativas podem nos trazer morte. E ali aquela médica olhava para mim e fazia, oh meu Deus, ela é tão novinha, a bichinha. Então ela disse tanta palavra negativa, que ali eu comecei a sentir a carga no meu corpo, na minha mente. E ali saindo daquela sala, eu chorei, eu disse, pai, será que eu não vou ter o direito de cuidar da minha filha? Hannah foi um milagre de Deus, o nascimento de Hannah foi um milagre de Deus. Será que eu não vou ter a oportunidade de criar a minha filha? E ali eu saí, ela pediu vários exames, eu fiz. E quando eu retornei, ela disse, você é muito jovem, mas deixa eu lhe dizer uma coisa, eu vou deixar você bem ciente. Você com esse problema, você nunca vai conseguir ser mãe. Se você engravidar, você vai abortar.
Então ela disse, você é casada? Eu disse, sou casada. Ela fez, pronto, saiba que você nunca vai ter o direito de ser mãe. E eu disse, doutora, eu já sou mãe. E ela disse, você abortou? Eu disse, não, minha filha tem 5 anos. E ela disse uma palavra que mexeu ao meu coração. Ela disse, essa criança é um milagre. Então, por que no início eu disse, Hannah é o nosso sobrenatural. Hannah é o nosso milagre. É uma guerreira, uma menina de que desde o ventre ela guerreou contra as situações para hoje cumprir os propósitos de Deus. E o que eu acho mais lindo é o que eu gerava antes até mesmo de engravidar, que eu não ia, que no meio do povo de Deus não ia ter mulher que abortasse, nem ia ter mulheres estéreis. Eu nem sabia porque eu confessava aquilo ali. Eu recebi de uma pessoa aquela mensagem da minha sogra, mas eu gerei aquela palavra dentro do meu ventre. E eu indico a você, mulheres. Eu não sei se sua situação ainda é uma jovem que não é casada, mas gere a palavra de Deus dentro do seu ventre. Se você é casada e ainda não está grávida, ainda não tem filhos, gere a palavra de Deus dentro do seu ventre. Se você, mãe, já tem seus filhos e seus filhos estão caminhando por caminhos de morte, gere a palavra sobre a vida dos seus filhos. Então, Hannah é uma bênção na minha vida e na de Charles. E durante esse tempo, foi exames, eu procurei outros médicos. E em 3 médicos que eu procurei, todos 3 deram o mesmo diagnóstico. Deram a Hannah o mesmo nome. Essa criança é um milagre. E Hannah, até hoje, nas situações, nas ações de Hannah, olhamos para Hannah e olhamos o sobrenatural de Deus. Mas não é só bem assim, tudo bom. Passamos por sufoco, passamos por dificuldades. Assim como Ana consagrou seu filho desde o ventre, que foi o profeta Samuel, assim Hannah tinha prometido a Deus a entregar Samuel ao sacerdote Eli. Mas diante daquela situação, que Eli tinha uma família desestruturada, Eli tinha uma família desajustada, filhos desajustados. Você imagina você entregar o seu sobrenatural a uma pessoa que pela qual tem a sua vida desajustada? Pois essa situação era a de Ana. Ana entregou seu filho ao sacerdote Eli. Mas sabe qual era a diferença de Ana? Ana consagrou seu filho. Ela teve um direito a passar um tempo implantando a verdade no coração de Samuel. Então, cabe a você, mãe, implantar no coração dos seus filhos a verdade da palavra. Para que quando seus filhos cresçam, ele não desvie da verdade. Então, não desistam dos seus filhos. Persista. Uma palavra que a gente escutou hoje, essa semana, Dom Socorro mandou no grupo das mulheres, foi assim. Mães de joelho, mães de joelhos, filhos de pé. Filhos que têm mãe que ora, são ricos. Então essa palavra veio assim ao meu coração. Minha filha é rica, nada falta. Porque ela sabe que em todas as situações, ela vai voltar para casa e vai ter uma mãe e um pai que ora por ela. E por causa disso, Hannah é o nosso milagre. Então, Charles vai compartilhar algumas coisas agora nesse momento com você. Antes de mais nada, Socorro, que ela fala, Socorro Perazzo, é minha mãe, tá? Sogra. Tá ok. E como ela falou muito a você, mãe, eu gostaria de falar a você, pai. Eu gostaria de citar 2 exemplos de homens que não tiveram a prudência de cuidar de suas famílias, não exerceram um papel de sacerdote dentro dos seus lares, foram negligentes concernente à educação dos seus filhos, ao preparo dos seus filhos. Um dos exemplos que eu quero dar é do rei Ezequias, o pai do rei Manassés. O rei Ezequias, ele reinou durante 29 anos. E quem não lembra da história do rei Ezequias, que recebeu uma mensagem do profeta Isaías, do Senhor, que ele iria
falecer, que estava muito doente e queria perecer daquela enfermidade. E aí o Senhor mandou o profeta Isaías anunciar que ele iria morrer. E o profeta Ezequias orou ao Senhor, clamou ao Senhor, lembrou ao Senhor tudo que ele tinha feito para o reino, né? Ele tinha restaurado o templo, tinha restaurado as portas do templo, tinha reintegrado os sacerdotes e os levitas, tinha restaurado a celebração da Páscoa, tinha destruído a serpente de bronze, e Deus trouxe paz ao reinado de Ezequias. E aí o Senhor foi e falou ao profeta Isaías: ei, volta e diz a ele que eu estou dando mais 15 anos de vida para ele. Amém. Depois do reinado do rei Ezequias, veio o rei Manassés, seu filho. Onde eu quero chegar? O rei Manassés, quando começou a reinar sobre Judá, ele tinha 12 anos. Ele reinou 55 anos. E foi o pior rei de Judá. Tudo aquilo que seu pai tinha feito, ele desmanchou e fez muito pior. E um detalhe: se Manassés começou a reinar com 12 anos, então ele nasceu 3 anos depois que o profeta Isaías trouxe a mensagem do Senhor para o rei Ezequias, que ele iria viver 15 anos. Então, o rei Ezequias teve tempo suficiente para preparar o seu filho para reinar sobre Judá e manter o legado de tudo aquilo que ele tinha construído e restaurado no reino de Judá. E o que foi que Ezequias fez? Ezequias não tomou nenhuma atitude, foi relapso. E olhe bem a mensagem do Senhor. O Senhor disse: põe em ordem a tua casa, porque certamente morrerás. E o rei Ezequias recebeu 15 anos, tempo suficiente para colocar a sua casa em ordem. Mas o que ele fez? Ele negligenciou a mensagem do Senhor e não teve o cuidado de preparar a sua casa, colocar a sua casa em ordem e preparar o seu filho para substituí-lo. E como é importante você, pai, preparar os seus filhos no caminho do Senhor. Ei, você pode ser um grande ministro de Deus, um grande empresário, pastor, profeta, mestre, o que for que Deus tenha lhe chamado para fazer. E pode cumprir isso com bastante excelência. Mas se você não construir um legado, se você não deixar aquela pessoa, a sua raiz, a sua herança, os seus filhos, preparados para darem continuidade, do que adianta? E a história conta, os registros da história do reinado de Judá mostram que quais foram as consequências da negligência de Ezequiel. Tudo foi destruído. A nação de Judá entrou numa profunda decadência moral e espiritual, porque um homem não pôs em ordem a sua casa. Mais à frente também o profeta Isaías profetizou sobre os descendentes do rei Ezequias, que eles seriam levados cativos à Babilônia e muitos deles seriam feitos eunucos. Quem não conhece a história do livro de Daniel, fica a dica, entendeu? Então, como é importante você, como pai, como sacerdote do seu lar, implantar nos seus filhos os preceitos do Senhor. A palavra do Senhor já diz: educa o teu filho no caminho em que ele deve andar, e quando ele for velho, não se desviará dele. No caminho, você está junto, você está sendo exemplo, você está acompanhando o processo de crescimento e desenvolvimento, de maturação do seu filho nos caminhos do Senhor. E o rei Ezequias foi totalmente negligente. Ele teve 12 anos, os 12 primeiros anos da vida do seu filho, e não implantou a palavra do Senhor na vida do seu filho. E veja as consequências terríveis que aconteceram. Outro exemplo de grande negligência foi do profeta Eli. O profeta Eli foi sacerdote e juiz sobre a nação de Israel durante 40 anos.
E o que a palavra do Senhor registra dos seus filhos, que os seus filhos eram filhos de Belial. Algumas versões dizem que eram filhos do diabo, que roubavam, se prostituíam com as mulheres. E essas notícias chegavam aos ouvidos do sacerdote Eli, e ele não tomava nenhuma atitude. Quando veio a tomar alguma atitude e repreender os seus filhos, eles já eram homens formados, já estavam com um caráter totalmente deformado, não tinham mais condições de voltar atrás. É tanto que a palavra diz que eles rejeitaram a advertência do seu pai. E quais foram as consequências da negligência de Eli como pai sobre a formação do caráter dos seus filhos? A sua descendência foi extirpada da face da terra. E aí? Como é sério o papel de um pai? Você, pai, você tem responsabilidade sobre a formação do caráter dos seus filhos, em educá-los nos caminhos do Senhor, prepará-los para o chamado e o propósito que o Senhor tem na vida deles. Dedique a sua vida à oração, à consagração dos seus filhos, exorte-os, corrige-os, mostre a palavra, não sejam negligentes, não alisem a cabeça dos seus filhos quando eles estiverem errados. Mostre o erro dos seus filhos. Quantos pais eu conheço que os seus filhos estão cometendo erros e simplesmente alisam a cabeça dos seus filhos, muitas vezes se colocam contra as pessoas. Não tenha a coragem, a decência e a moral de corrigir os seus filhos e advertir os seus filhos. Nós temos muito amor à nossa filha. Nossa filha completou 12 anos esta semana. Semana passada, dia 29 de maio. Mas, certo, nós sempre exortamos, sempre estamos observando as amizades, ao que ela se expõe. Corrigindo, entendeu? Trago a palavra, mostro ela a palavra, a mãe dela mostra ela a palavra. Tem coisas como mulher que ela adverte como mulher, eu como pai adverto, corrijo como pai, exorto como pai, exerço meu papel sacerdotal dentro da minha casa. E o Senhor está cobrando de você hoje. Tome uma posição, posicione-se na criação dos seus filhos, para que você possa colher os frutos. Não precise chegar diante do Senhor envergonhado por não ter cumprido o seu papel como sacerdote, como pai, como exortador. Amém? Amém? Amém. E eu quero, nesse momento, pessoal, com vocês, continuar o testemunho de Hannah. Então, Charles citou 2 passagens, 2 exemplos. E assim como Hannah também precisou ser moldada, ser ensinada, ser cultivada diante dos preceitos do Senhor. E assim aconteceu. Charles precisou se ensinar em algumas áreas, e a minha vida também precisou ser ensinada. Erramos algumas vezes, falhamos em algumas vezes, mas o Senhor em tudo estava conosco. Mães, dobrem os seus joelhos. Mães, se a realidade não está como você quer, tá querendo ver, não está como você quer, como você já profetizou tanto, chama à existência as palavras que um dia você já profetizou. Chama à existência, traga vida a essas palavras sobre os seus filhos. Nunca desista dos seus filhos. Assim como Ana chegou diante de Deus e disse: eu sou uma mulher amargurada de coração. Quantas mulheres nesse momento estão amarguradas de coração, passando por situações pela qual os seus filhos já deram sinais quando eram crianças, mas pela sua imprudência como pai, como mãe, vocês não os corrigiram, mas ainda é tempo. Há tempo para tudo. Há tempo para correção, há tempo para socorro e há tempo para restauração. Então eu indico a vocês, eu estimulo vocês a pagarem um preço de oração pelos seus filhos, assim como eu e Charles pagou um preço por Hannah. Hannah teve sonhos já proféticos, Hannah teve revelações do chamado pela qual o Senhor chamou, para que ela foi criada. Então Hannah já teve sonhos proféticos, ela já se viu pisando em nações, ela já colocou no quarto as nações. Mãe, eu vou pisar primeiro na nação da Paraíba, eu irei ministrar na nação da Paraíba, eu irei alcançar pessoas na nação da Paraíba, e depois eu irei, mãe, em várias regiões do Brasil, mas depois eu tocarei meus pés na nação de Portugal.
E depois de Portugal, será um caminho, será um passo para mim entrar na nação da Itália. E depois da Itália, mamãe, eu vou direto para Israel. Então, Hannah já gerou isso no coração. Eu e Charles nunca havia passado a Hannah o chamado que eu e Charles tinha. Nunca havia dito a Hannah. Hannah sonhou de madrugada. Mãe, a gente vai para um tal canto. Eles falam língua diferente da nossa. Eu vou sentir saudade da minha família. O que é isso, irmãos? Oração gerada pelos filhos. Nossos filhos serão poderosos aqui na terra. Mães, não desistam dos seus filhos. Pai, não desistam dos seus filhos. Nossos filhos serão discípulos de Jesus Cristo. Eles serão poderosos aqui na terra. Aqueles que estão com o coração endurecido, a palavra de Deus nos diz que Ele trocará um coração de pedra e colocará um coração de carne. Ele diz também lá em Isaías que o Senhor dará um coração para que os conheçam. Oh, irmãos, traga à existência a palavra de Deus, traga vida à vida dos seus filhos, traga vida, gere vida com a palavra de Deus sobre a vida da sua família. Aquilo que você pensa que já cessou, já acabou, não tem mais jeito, para Deus tudo há jeito. Então eu estimulo você a pagar um preço, a orar, a chamar à existência essas palavras, em nome de Jesus. Quando nós vemos lá em Gênesis, capítulo 1, a palavra diz que, no princípio, estava o caos. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do Senhor pairava sobre as faces do abismo. E a palavra diz o seguinte, que Deus disse, haja luz. E houve luz. Então, diante daquela situação de destruição, de caos, Deus não ficou confessando a situação. Ele chamou à existência o que ele precisava para mudar aquela situação. Então Deus te chama hoje para invocar a palavra do Senhor, para invocar vida sobre a situação. Se o seu lar hoje está desestruturado, se os seus filhos não estão no caminho do Senhor, chame à existência, declare palavras e promessas do Senhor para trazer ordem ao caos que está instaurado na sua família. Não desista da sua família. Não desista da sua família. Se você por acaso hoje recebesse uma caixa cheia de pedras preciosas, um tesouro maravilhoso, e alguém viesse para tomar, você entregaria com toda facilidade? Com certeza não. Você lutaria para defender o seu precioso tesouro. E a palavra diz que os filhos são herança do Senhor. Eis a tua herança. Então lute pela sua herança, lute pela sua casa, lute pelos seus filhos. Você tem um livro cheio de promessas, promessas valiosas que você pode declarar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Então, irmão, irmã, não desista da sua família. Ore, declare, chame a existência. Aleluia. E eu digo mais a você. Não adianta você ser bem-sucedido na sua área profissional, ministerial, fora dos seus muros. Mas dentro dos seus muros, você é vergonha e sua família é vergonha. Sabe por quê? Assim como foi os dois exemplos que Charles deu, inclusive com o sacerdote ali, a sua descendência foi extirpada, acabou, foi cessada. Então, não faça isso com a sua descendência. A palavra de Deus nos diz também que nós não teremos filho para a vergonha, mas nós teremos filhos que permanecerão no alvo que é Jesus Cristo. Eles serão sacerdotes, serão discípulos de Jesus Cristo. Então gere isso daí. E nesse momento eu quero com você orar. Você se junte entre sua família, pegue a mão. Se você tiver com seus filhos, chame-os. Se você não tiver, chame o nome dele naquele momento. Invoque o nome dele naquele local. E que você possa se juntar e fazer essa oração por seus filhos, por sua família. Pagar esse preço de intercessão. Para que tudo, aquilo que tiver em desordem, venha a se colocar em ordem. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse momento, Pai. Pegue na mão do seu Em nome sua de esposa Jesus, aí, Pai. pegue na mão dos seus filhos e vamos declarar. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós nos colocamos em Tua santa presença e nos unimos a todas as famílias que estão se expondo a esse vídeo, Senhor.
Pai, nós primeiramente pedimos perdão por muitas vezes sermos negligentes com relação à exposição à Tua palavra, com relação à declaração das promessas do Senhor sobre nossas vidas, com relação ao ensino da palavra, à exposição aos nossos filhos à Tua palavra. Mas, Senhor, nós estamos aqui na Tua presença. E a Tua palavra diz que se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo em nos perdoar. E o sangue do Teu Filho, que nos lava de toda iniquidade, nos purifica e nos torna mais brancos que a neve, Senhor. Pai, nós colocamos a nossa família na Tua santa presença. Nós consagramos a nossa família, Senhor. Nós consagramos o nosso lar. Pai, nós pedimos que a Tua santa presença, que o Teu Santo Espírito entre em cada lar, Pai Santo, aqui que está se expondo a esse vídeo. Pai Santo, que os Teus anjos possam acampar em cada lar, Pai Santo, rompendo todas as barreiras, quebrando todos os grilhões. Pai, em nome de Teu Filho Jesus, que entre a Tua salvação, que entre a Tua santa presença, a Tua glória, Senhor, quebrando todas as barreiras, rompendo todos os grilhões e trazendo a Tua paz, a Tua glória, a Tua unidade, a Tua Shekhinah, Senhor, se faça presente neste lar, Pai, em nome de Jesus. Nós declaramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Shalom, 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 shalom.